Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que o vosso irmão Eliseu Ribeiro, mais uma vez nessa oportunidade de fazer um vídeo aqui para o nosso canal e dessa feita atendendo um dos pedidos que mais chegam até nós e em forma de pergunta. E a pergunta sempre frequente que chega para nós é essa: como conseguir ter uma facilidade de expressão pública? Claro que essa pergunta ela gira mais em torno de questões eclesiásticas, né? Até porque minha experiência de expressão pública é mais em termos eclesiásticos. Então as pessoas geralmente perguntam: como ter facilidade? Como que eu consigo me expressar? Comentários do tipo: eu me preparei e não consegui falar, eu tento falar e não consigo, eu estudo, mas na hora não consigo falar. Então esse tipo de comentário frequentemente são mandados nas minhas redes sociais e as pessoas me perguntam que segredo poderia haver nessa situação, como obter essa facilidade. E visto que a gente tem uma fórmula de ministrar que cita muito texto, que faz uma ligação entre passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo. Então, quem já foi em pregações minhas, ou já assistiu até mesmo aqui pelo canal do YouTube, sabe que a gente tem esse hábito de pregar mencionando muitas passagens durante a pregação. Então as pessoas sempre perguntam: qual é o segredo, como conseguir isso, como obter facilidade de expressão, como conseguir manter essa calma para lembrar os textos, lembrar os capítulos, versículos, livros na hora da ministração. Bom, eu não tenho como dizer para vocês que eu tenho um segredo na mão e vou passar para vocês a chave como se fosse um Pix, né? O Pix aí a gente sabe a chave que a gente precisa. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas eu quero usar aqui essa oportunidade, atender esse pedido. Inclusive eu prometi que hoje, nesse domingo, eu faria esse vídeo respondendo, ainda mais depois daquele vídeo de ontem que eu postei no canal. Se você ainda não assistiu, assista, que eu falo sobre a memorização dos 66 livros da Bíblia. Então, principalmente depois daquele vídeo, eu recebi vários comentários aqui no meu privado e as pessoas perguntando quanto ao assunto. Então vamos lá. Eu, como já disse, não tenho a chave, né, como Pix para chegar e resolver a situação, mas eu vou dar uma dica que eu uso particularmente, não de ontem, não de hoje, mas em torno aí de mais de 10 anos eu uso essa chave, antes mesmo que Eliseu Ribeiro se tornasse uma pessoa mais conhecida que hoje. A gente tem amizades em vários países exteriores, aqui no Brasil, em várias regiões, amigos, lugares onde já pregamos, festividades, congressos, mas muito antes de tudo isso, eu já usava essa chave. Claro que, devido ao contexto que eu vivia antes, eu usava um pouco diferente do que eu uso hoje, certo? Então eu vou falar sobre a chave que eu uso e vou falar sobre essa pequena diferença que eu tinha de usar ela anteriormente para hoje e por que dessa diferença também. Mas vamos lá. Para que a gente possa adentrar a esse rápido comentário, eu quero ler um texto que eu também tenho como texto padrão, muito especial para mim, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6. O versículo que eu vou ler é o 6, 7, 8 e 9. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, livro de Deuteronômio, lembra do vídeo de ontem? É o 5º livro da Bíblia em sua ordem. 5º livro. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Importantíssimo. Leia comigo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Também as atarás por sinal na tua mão e te será por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe isso. O versículo 7 diz: intimarás a teus filhos e delas falarás, sentando, te levantando, andando, deitando. E o versículo 9 diz: e escreverás nos umbrais da tua porta. Então aqui Deus ensina dois métodos importantíssimos para o aprendizado: audição e visão. Versículo 7 e versículo 9. Deus está ensinando: quer que seus filhos aprendam? Fale para que eles possam ouvir e escreva para que eles possam ver e ler. Então esses são os dois métodos que o próprio Deus ensinou para o seu povo. Eu poderia fazer um vídeo aqui com esse título: os dois métodos do aprendizado dados por Deus: audição e visão. É as melhores coisas, é os melhores métodos que nós temos para aprender. Até a ciência fala sobre isso. A gente ver e ouvir. Aqui eu não vou virar a câmera porque está um pouquinho bagunçado aqui dentro do meu quarto. Esse quarto é o quarto de estudo e oração que eu tenho. Mas nessa parede aqui do meu lado direito, do começo ao final dela, está, por exemplo, o alfabeto grego, que é composto por 24 vogais. Está aqui, ele em letras minúsculas e em letras maiúsculas. Fica aqui. Diariamente eu estou sentado aqui nessa mesa, eu viro para essa parede e eu começo a ler o meu alfabeto. Apesar que só tá as letras, não tem escrito, mas a gente, como trabalha com grego, sabe de cor. A gente fala essas letras diariamente que eu estou aqui. Mas do outro lado ali está o nome dos 12 apóstolos. Está em negrito ali, ó, que Pedro e André eram irmão, Tiago e João também irmão. Está tudo ali. Então, esse é um dos métodos que eu aprendi aqui com a própria Bíblia, que é importantíssimo. É ouvir e ler. Ver, escrever, estar em visão. Eu me lembro quando eu comecei a estudar o grego, eu escrevi o meu nome em grego na porta do meu quarto. Todas as vezes que eu entrava pela porta, eu lia o meu nome em grego. Então, isso é importante. Você está sempre ouvindo. Ouvir aqui traz também o sentido de aprender, estar ouvindo, aprendendo. E você também escrever para memorização. Eu tenho alguns amigos que têm o hábito de escrever nas paredes nomes, nome de autores, nome de livros, palavras, traduções. Escreve nas paredes e quando eles estão passando, toda hora que passam, eles veem. Inclusive aqui também tem um quadro nessa parede. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Que eu fiz aqui. Aqui tem também o alfabeto grego e várias palavras que são bastante utilizadas, como livro, escravo, mulher, vida, dia, morte, hora, céus, espírito, corpo, filho, enfim. Então aqui fica também aqui na parede do meu quarto de estudo. Sempre que passo eu dou uma olhada, dou uma lida, uma revisada nas palavras. Então esse é o método que o próprio Deus deixou: ouvir e ver. Isso traz muito, coopera muito para o aprendizado. Mas vamos lá, sobre a chave para se ter facilidade. Nós sabemos que quando você vai falar de algo que você não sabe, mas que você decorou, é normal você estar com o sistema nervoso agitado, porque é algo que você não sabe, você decorou. Então você pode esquecer, você pode errar, você pode, o famoso, dar um branco na hora e você perdeu o conteúdo. Então o problema que eu vejo muitas pessoas que às vezes querem se expressar em público, principalmente na igreja, falando aqui a título eclesiástico, é porque não conhecem o assunto pelo qual estão falando. Não convive, não é familiarizado com o assunto que quer abordar. Mas simplesmente entrou no Google, ouviu uma mensagem, escreveu alguma coisa, tentou decorar aquilo e aí quer passar. E aí às vezes dá errado. Porque aquilo que a gente decora, repito, o nosso sistema nervoso tende a ficar alterado na hora da gente tentar passar aquilo.
porque a gente não sabe. Eu me lembro quando eu ainda era da escola e quando eu tinha que decorar algo para falar. É uma matéria que às vezes eu não gostava, não tinha afinidade com ela, mas eu tinha que falar. Então dava aquela pressão, o sistema nervoso ficava agitado, aquele nervosismo, e é onde que a gente gagueja, a gente erra, a gente esquece, a gente troca palavras, tudo isso por causa do sistema nervoso que está agitado. Então qual que é o segredo que eu carrego comigo há mais de 10 anos para me ter facilidade de expressão? É estar familiarizado com o assunto. Familiarizado com o assunto. Eu não prego algo que eu estou decorando para pregar. Eu prego algo que eu estou familiarizado no meu dia a dia com ele. E hoje, qual que é o método que eu tenho hoje? Depois eu falo sobre o passado, como eu disse que houve uma diferença aqui. Qual é o método que eu tenho hoje para poder ter essa facilidade? Quem convive comigo sabe que eu converso Bíblia 24 horas por dia se deixar. Chegou alguém na minha casa, oi Eliseu, tudo bem? Tudo bem. 10 minutos eu estou falando sobre um assunto bíblico. Tá entendendo? Você chegou na loja que eu tenho aqui no centro da cidade, você começou a conversar comigo 10 minutos, nós estamos falando de Bíblia. Você me encontrou na rua, no mercado, onde quer que seja, começou a falar comigo 10 minutos, o assunto é Bíblia. Aonde quer que seja, se eu estou viajando, eu estou por aí nas estradas, eu parei no lugar, alguém começou a conversar comigo 10 minutos, o assunto já está na Bíblia. Ou seja, eu preguei ontem aqui no trabalho, que tinha um tema de Abacuque 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Estou até meio rouco, né? É um assunto que rotineiramente eu estou falando sobre ele. Olha, Abacuque, pré-cativeiro, um homem que conversou com Deus, um homem que subiu na torre de vigília para falar com Deus, um homem que se surpreendeu com a resposta de Deus sobre o uso dos caldeus, a invasão de Babilônia, que coisa terrível, né? Como que foi, o povo não quis se arrepender, 70 anos de cativeiro. Isso aqui a gente fala o tempo todo em conversas alheias. Então quando eu chego em cima do púlpito, eu não preciso decorar o que eu vou falar. Alguém me perguntou esse dia, como que é antes de você pregar, você fica lá em cima do púlpito decorando? Não, eu não fico ali decorando. Eu estou ali, eu estou tranquilo. Eu não me programo aonde eu vou começar a minha fala. Porque eu sei que tem palavras sobrando, rondando na minha mente para falar o assunto. Se eu tiver 20 minutos eu falo, se eu tiver 1 hora eu falo, se eu tiver 2 horas para falar eu vou falar as 2 horas, normalmente, porque aquele assunto eu estou familiarizado. Vamos a um exemplo aqui. Quando você é formado em uma área e você precisa falar de uma área que não é a sua formação, você não conhece nada sobre ela, você tenta memorizar algo ali para poder falar, porque você precisa falar. Mas e se trocasse o assunto e mandasse você abordar algo que é da sua área? Você não teria dificuldade. Você não teria que ficar memorizando, porque é a sua área. Você está entendendo? Então essa é a diferença. É quando você vai falar algo que você está familiarizado, você tem facilidade. Você não precisa ficar consultando o manual, você não precisa ficar lendo. Você sabe, aquilo é algo familiarizado. Então qual que é o segredo meu? Eu prego mensagem que eu estou familiarizado com ele. Entendeu? Esse é o meu segredo. Eu não subo em cima do púlpito para falar de algo que eu desconheço, que está longe do meu convívio. Eu falo de algo que está dentro do meu convívio. Eu falo de algo que rotineiramente eu estou falando, aonde quer que seja. Eu não perco oportunidades. Se eu estou estudando uma mensagem nova para pregar, antes de eu subir para o púlpito com ela, eu comento ela com muitas e muitas pessoas fora do púlpito. Para quê? Para que ela se familiarize comigo. De primeira instância, quando eu começo a estudar ela, eu tenho que ficar assim, lendo o texto. Mas daqui 10 dias, 15 dias antes que eu pregue ela, eu já falo ela abertamente em qualquer lugar, sem precisar de nada na mão. Por quê? Porque eu comento ela com 1, com 2, com 10, com 20, com 50. E aquilo faz com que, de tanto eu falar, ela se torne como a minha profissão, que eu estou exercendo todos os dias. Algo que faz parte do meu convívio. Então, esse é o meu conselho para você que vem me perguntando. Quer falar com facilidade? Familiarize com o que você vai falar. Não pregue algo que você desconhece. Não pregue algo que você leu e tentou decorar. Não. Familiarize. Leia o texto, como eu li aqui hoje. Dela falarás aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando, se levantando e assentando. Chega na casa do teu irmão e fala, como é bom a gente ensinar os nossos filhos, né?
A própria palavra de Deus nos fala isso. Falarás aos teus filhos, andando, assentando. Comente isso com aquele irmão. Saia daquela casa daquele ali, vai na casa de outro. Comente de novo. Promove uma situação. O irmão está falando de vaca, de boi, e você fala, irmão, os filhos, né? Os filhos é uma benção, né? Quando os filhos é ensinado. Promove situação. Corta o assunto da vaca e do boi que o irmão está falando e cria uma situação para você falar do versículo que você leu. Entendeu? É assim que funciona. Ouvir, Senhor, o texto de ontem. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Você chega na casa do irmão, o irmão está falando, nossa, eu estou ganhando dinheiro. Você fala, ô irmão, como que tá difícil as coisas, né? O irmão fala, irmão, tá difícil, pouco dinheiro, né? Aí você fala, não, irmão, eu tô falando da igreja. O povo tá tão despercebido, né? Tá precisando de um avivamento. Como disse Abacuque. Pronto, você já criou uma situação. Você já não vai falar mais do dinheiro que o irmão tá ganhando. Você já vai falar do avivamento. Você tá me entendendo? Essa é a chave. Enfia o assunto que você quer falar sobre ele em qualquer momento da sua vida. Você tá lá na sua loja, que nem eu trabalho com veículos. Eu tô lá, eu falo, olha rapaz, como é que pode, né? Cada carro diferente do outro, né? Cada dia tá modificando mais, os carros estão ficando mais modernos. Olha a lata desse carro. Você aperta e já afunda. Lembra antigamente como é que eram as latas duras? Assim tá se tornando, irmão. Você percebeu o povo? O povo de hoje é um povo fraco. Até na igreja. É, irmão, na igreja? É, até na igreja. O povo hoje precisa de um avivamento. Pronto, já entrou o assunto. Já vou falar de Abacuque de novo. Estão entendendo? Essa é a chave. Enfia o assunto aonde que você está. Cria situação, promove situação, mas não deixe de abordar o tema. Leia de manhã o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Deitar-me... Vai lá para o último versículo. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cria situação. Cria situação. Ô irmão, como é que tá os dias, né? O povo tá ficando cada vez mais desanimado. O que, irmão? Igreja, tá vendo que o povo não tá indo mais na igreja? O salmista dizia que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista tinha prazer de estar lá. O povo hoje não tem... Pronto, criou uma situação, abordou o Salmo 23, está falando sobre ele. Meia hora depois você acha outro irmão na reta, nem que o irmão fica doido, fala, esse irmão só fala do Salmo 23, mas fala. Porque quando você chegar no culto, o Salmo 23 você cita de cor, de frente para trás, de trás para frente. Pronto, você não tem dificuldade. Você não precisa ficar decorando, irmão, como é que é? Habitarei na casa, como é que é? Na casa de... É de casa do Senhor. Não, irmão, você está acostumado. Você fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pronto. Esse é o segredo que eu tenho. Quer falar bem no culto? Quer ter facilidade? Conviva com a palavra. Não pegue esse assunto bíblico só na hora que você vai para a igreja. Em cima da hora e quer pregar para todo mundo. Irmãos, que a palavra de Deus diz como é que é mesmo, irmão? Está escrito? Porque não está acostumado com a Bíblia. Só pega isso aqui na hora de ir pro culto. Quer passar para os demais um conteúdo que não tem aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Quer falar bem? Deixa o coração se encher na palavra. Conviva com ela 24 horas por dia. Ô irmão, esse parafuso aqui não quer entrar lá na loja. Ô irmão, mas por quê? Não é a mesma rosca. Viu, irmão? Viu? Assim é na casa de Deus. As pessoas que não querem estar de acordo com a palavra de Deus também não conseguem. Não dá certo, as roscas não se encaixam. Enfiou a palavra de Deus lá no serviço. O parafuso e a polca, duas coisas que não tinha nada a ver. Você enfiou a palavra de Deus lá no meio. É assim que funciona. Quer ter facilidade para expressar a palavra de Deus? Viva ela. Conviva com ela. Faz ela virar o seu amigo íntimo. Lembra do salmista? O que ele diz? Meditar na palavra de dia e de noite. Guardar ela no coração. Escreva o versículo que eu li. Escreva ela nos umbrais da porta. Conviva com ela. Fale dela deitando, levantando, andando pelo caminho. Isso é o segredo. Faça com que essa palavra seja tua amiga. Que essa palavra faça parte do seu convívio. Que essa palavra esteja com você 24 horas por dia. Porque quando você for falar dela, você sabe falar dela com facilidade. Eu já falei aqui e repito. Quando você vai abordar algo que você estuda, que você conhece, você tem facilidade. Você desafia, você fala, é assim. Quantas vezes que eu já falei para o obreiro, não, a Bíblia diz é assim. Não, mas está escrito assim. Não está. Toque a minha Bíblia. Se você achar escrito do jeito que você está falando que está, eu te dou essa Bíblia de presente para você levar embora. Mas irmão, a Bíblia é grande, você não pode falar isso.
eu falo com convicção, porque a Bíblia faz parte do meu dia a dia. Eu sei do que eu estou falando. Quem convive com a Bíblia, eu falei ontem sobre livros desconhecidos, Obadias, Sofonias. Para quem convive com a Bíblia, Filemão, esses livros não são desconhecidos. Porque quem convive com a Bíblia diariamente, esses livros estão juntos com a gente, faz parte da nossa rotina. Então esse é o segredo. Falando sobre a mudança, por que houve a mudança e qual é a mudança? A mudança é que hoje, eu com mais de 10 anos pregando, eu tenho uma credibilidade, onde eu chego as pessoas me perguntam da Bíblia, as pessoas querem me ouvir falar da Bíblia. Então eu tenho essa facilidade hoje de falar da Bíblia 24 horas por dia, porque onde eu chego tem alguém querendo falar comigo sobre a Bíblia. Mas outrora não era assim. Ninguém reconhecia essa facilidade que eu tenho de falar da Bíblia. Então as pessoas não queriam me ouvir, não me davam oportunidade. Então essa é a diferença. Por que antes eu tinha que usar outro método? Porque eu não tinha essa liberdade de expressão com o povo que eu tenho hoje. E qual era o método que eu usava? Eu pregava para mim mesmo. Eu estudava um assunto aqui, eu li um assunto aqui, e eu falava ele para mim mesmo o tempo todo. Entendeu? Andando. Quantas vezes andando pelo caminho, de bicicleta, a pé, andando no pasto e falando comigo mesmo. O salmista, né? Falou que queria morar na casa de Deus, né? Para contemplar sua formosura. Rapaz. Abraão, né? Foi chamado por Deus. Falando para mim mesmo. Quando eu chegava diante do povo, eu tinha facilidade, porque eu já tinha falado aquele assunto o tempo todo. Então essa é a forma que eu uso, é o método que eu uso. Comentar o assunto fora do púlpito. Para quando eu chegar no púlpito, o assunto fazer parte da minha rotina. Eu comentar do assunto o tempo todo. Para quando eu chegar diante da igreja, esse assunto não ser para mim uma novidade. Ser uma novidade para o meu ouvinte. Para mim não. Para mim, eu já sei. Eu já conheço o assunto. O assunto faz parte da minha vida. Tá entendendo? Esse é o segredo que eu tenho para mim. Esse não é a chave do Pix, mas é um segredo que eu utilizo, que para mim tem funcionado perfeitamente. É abordar o assunto para mim e para o povo que está perto de mim, aonde eu tiver oportunidade, durante dias, horas e meses, para que quando eu chegar na tribuna, eu esteja com o assunto aqui, ó, na ponta da língua. Facilidade para abordar. Amém? Que Deus abençoe. Grande abraço. Você que me ouviu, esse vídeo foi bom para você, te chamou a atenção, te esclareceu, vai te ajudar? Então deixa aqui nos comentários. Comente aqui para mim saber o que esse vídeo significou para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se esse vídeo cooperou para o seu desenvolvimento. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham essa facilidade. Para que outras pessoas também consigam adquirir esse método e adquirir uma facilidade de expressão. E assim ela vai poder pregar, vai poder ensinar e o nome de Deus vai ser glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde, forte abraço e até o próximo vídeo.